Olá, boa noite. Dólar fecha o dia em R$ 5,86. É a 7ª queda seguida à espera da chamada super quarta, quando o Banco Central brasileiro e americano divulgam uma taxa básica de juros. Lula faz nova reunião com ministros, representantes da Força Aérea Brasileira e da Polícia Federal para tratar da deportação de cidadãos brasileiros pelos Estados Unidos. E você vai ver também. Homem invade ônibus e ameaça passageiros com faca. Sequestro dura cerca de 3 horas e suspeito teve de ser sedado pela polícia. Em Minas Gerais, um homem de 36 anos sequestrou um ônibus e fez um passageiro refém. O ônibus voltava do centro de Belo Horizonte para Contagem, na região metropolitana, quando um homem armado com uma faca rendeu o motorista. O suspeito mandou o condutor e cerca de 15 passageiros descerem e obrigou uma pessoa que estava no coletivo a dirigir. Nervosa e assustada, a vítima bateu em 3 carros até parar nesta rua. Ele é usuário de droga, ele faz uso de droga, né? Então ele tá com um humor dele alterado. O suspeito ficou dentro do ônibus com o passageiro que foi feito refém, um homem de 58 anos. Militares do Batalhão de Operações Especiais da PM cercaram o veículo e começaram as negociações. A ocorrência foi perto do trabalho da ex-mulher do sequestrador. Segundo a polícia, o homem disse que enfrenta problemas relacionados à pensão do filho e que há muito tempo não consegue ver a criança. A intenção dele era chegar até o serviço da esposa com esse ônibus para poder ver a criança. O refém foi libertado depois de 3 horas. Ele recebeu atendimento médico do SAMU no local e não ficou ferido. Não quis ser levado para o hospital. Nós pegamos uma viatura da Polícia Militar que está à disposição dele. Foi levado em casa para ter esse primeiro contato com a família, para depois a gente conduzir para a delegacia para fazer esse boletim de ocorrência. O sequestrador tentou se enforcar e os policiais entraram no ônibus. Ele utilizou de uns fios que tem dentro do ônibus, né, na lateral do ônibus, para tentar um enforcamento. Os militares do BOPE utilizam de pistola de emissão de impulso elétrico para poder fazer a imobilização dele. Foi medicado pelo SAMU porque ele estava com o ânimo muito alterado, falando, né, sobre essa questão do autoextermínio. O suspeito foi levado para o Hospital Municipal de Contagem para receber atendimento médico e depois foi encaminhado para a delegacia. Ele deve responder por sequestro, danos ao patrimônio e ameaças. Mais um caso de feminicídio. Um homem foi preso no Rio de Janeiro, suspeito de matar a mulher e tentar forjar a morte dela como suicídio. Na despedida, a dor e a revolta de familiares e amigos. Ela é caçula. Vai ficar aquela dor. Ela é muito carinhosa. Lá em Belfor Roxo, onde ela já morou, todo mundo gosta dela, geral. Muito querida mesmo, não faz mal a ninguém. Aí vai ficar essa dor aí. Até quando vai continuar esse feminicídio? Até quando nós vamos ter que aguentar? A personal trainer Ilinês Valesca Carnaval da Silva, de 30 anos, foi encontrada morta dentro do apartamento onde morava com o marido, Valdenir da Silva Almeida, em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense. Ela tinha decidido se separar. Imagens de uma câmera de segurança do prédio mostram o homem, professor de uma academia e fisiculturista, carregando bolsas em que a personal havia colocado os pertences para ir embora. Ilinês tenta pegar e é agredida várias vezes. Segundo a família da vítima, o relacionamento do casal era marcado por ciúmes, brigas e agressões. Em mensagens de áudio, Ilinês relata um dos episódios para a irmã. Me machucou, mas não foi hoje, foi naquele dia que você me ligou. Também não me machucou tanto não, mas ele me bateu. Em outra mensagem, um pedido de ajuda. Eu preciso ir para a delegacia, preciso fazer corpo de delito, preciso ir para a delegacia da mulher. Eu não posso ir sozinha, eu não tenho condições de ir sozinha. Casados há 6 meses, Valdenir não aceitava a separação. Ela foi parar na delegacia para relatar que ele tinha enforcado ela. Um sábado ele bateu, chutou ela cortou o pé e no domingo ele enforcou ela. Então, assim, ele era muito agressivo. Depois que ela casou, ela se afastou de todas as amizades. Todo mundo mandava mensagem para ela, sendo que
aparecia visualizado e não respondia. De acordo com as investigações, o marido de Ilinês tentou forjar o suicídio da vítima, mas o laudo do IML apontou asfixia mecânica com sinais de estrangulamento como a causa da morte. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Ele acabou com a família, ele me acabou comigo, porque é minha caçula. Porque ele não saia da cadeia, ele não sai. Ele tem que pagar pelo que ele fez. A polícia do Rio de Janeiro interceptou um caminhão cegonha carregando 9 veículos na Via Dutra, na Baixada Fluminense. Pelo menos 2 deles eram roubados e já estavam adulterados. De acordo com as investigações, o caminhão havia acabado de sair de uma comunidade controlada pelo Comando Vermelho e seguia para São Paulo, onde os carros seriam negociados no mercado clandestino. O motorista foi preso em flagrante por receptação, adulteração de veículos e associação criminosa. A Polícia Civil prendeu um suspeito de matar um delegado durante um assalto na zona sul de São Paulo. Ele estava escondido na comunidade de Paraisópolis. Os policiais fizeram um cerco na favela após o serviço de inteligência do DEIC, o Departamento de Investigações Criminais, identificar o local como moradia do possível atirador. Os agentes cumpriram um mandado de prisão e 5 de busca e apreensão. Segundo a polícia, outros 2 comparsas também foram presos hoje. Eles não só são suspeitos de participação no assassinato do delegado, dando cobertura ao atirador, como 15 minutos antes do crime, estariam envolvidos no arrastão no bairro de Santo Amaro, onde a vítima trabalhava e foi morta. Então foram diversas motos utilizadas, diversas placas mapeadas, tá? Ao menos 10 placas envolvidas, utilizadas nessa associação criminosa. Eles não praticaram tão somente esse roubo, tão somente o latrocínio e os roubos anteriores no mesmo dia. Que no mesmo dia foram 3 fatos. Foram 2 roubos anteriores e depois o latrocínio. Câmeras de segurança flagraram a ação dos bandidos. O delegado Josenildo Belamiro de Moura Júnior, de 32 anos, estava de folga e caminhava em direção a uma barbearia quando foi surpreendido pelo ladrão, que fingia ser um entregador. Ao perceber que a vítima estava armada com uma pistola semiautomática, disparou 2 vezes. O delegado foi atingido no peito, nas costas, foi socorrido ao hospital, mas não resistiu e morreu. Uma luta para entrar na polícia, dedicação numa vida de estudos para conseguir passar. Um jovem de 32 anos, né? Me espelho um pouco quando eu comecei, né? Mas é duro, né? A profissão de policial é difícil. Decretaram que era policial e executaram. Quer dizer, eles condenam à morte o policial, né? Condenam à morte, porque viu que era um policial, talvez condenaram o policial à morte. Coisa que nós lutamos tanto para levar o pessoal para o tribunal, para ser julgado, entendeu? Josenildo estava desde julho como delegado em São Paulo, depois de passar em um concurso do estado. Ele era natural da cidade de Chá Grande, no interior de Pernambuco, e tinha o sonho de atuar em uma grande metrópole. Mas, a pedido da mãe, pensava em voltar à terra natal e já tinha até pedido transferência dessa delegacia, onde passou os últimos meses. Nas redes sociais, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse que ataques contra os policiais do estado não serão tolerados em nenhuma circunstância. Tarcísio também parabenizou a ação dos investigadores responsáveis pela prisão dos suspeitos e reforçou que espera que os bandidos sejam severamente punidos dentro do rigor da lei. Operação de inteligência. A gente localizou, precisou a casa, chegou lá, pegou dormindo, como a Polícia Civil faz. Operação com inteligência, no silêncio. Uma lotérica em Brasília está ficando cada vez mais famosa. Depois do caso da funcionária que tentou furtar o bilhete premiado, agora uma mulher foi detida após furtar quase R$1.000 de outra cliente. As imagens mostram o momento em que a suspeita é atendida e percebe que o pacote com o dinheiro cai no chão. Rapidamente, ela vai em direção à entrada da lotérica e pega a quantia. Desconfiada, a dona do estabelecimento checou as imagens das câmeras de segurança e comunicou o crime à polícia. Viu aquela cena, esperou a vítima sair e pegou o dinheiro, tendo dito ali na hora que pegou o dinheiro que a achado não era roubado e saiu do local em disparada. A gente questionou ela sobre o dinheiro, ela afirmou que estava precisando e já tinha pagado algumas contas com dinheiro, mas que estava arrependida de ter feito isso e, quando possível, ela ia fazer a devolução.
A mulher foi autuada por apropriação de coisa achada, assinou um termo circunstanciado e foi liberada. Esse não é o primeiro caso polêmico que acontece na lotérica. Na semana passada, uma funcionária foi flagrada pelas câmeras furtando um bilhete premiado da Mega Sena. Ela foi demitida e indiciada por furto mediante fraude tentada. Nos últimos anos, a Prefeitura de São Paulo investiu mais de 7,5 bilhões de reais para conter as enchentes na cidade. Mesmo com esse montante, a capital paulista sofre quando ocorrem grandes temporais, como o que aconteceu na última sexta-feira. O Matheus ainda não esqueceu o momento de pânico que viveu na estação Jardim São Paulo do metrô, na Zona Norte, durante a chuva da última sexta-feira. A gente como é que se encontra lá no Reino dos Céus. Era uma mistura de desespero quando a gente via a água submergindo, fazendo assim. Dá para imaginar a água entrando na nossa boca. Outra região muito afetada pela chuva da última sexta-feira foi a Zona Oeste. O Beco do Batman é considerado o principal ponto turístico da Vila Madalena. Todos os anos, milhares de pessoas visitam o espaço, que é considerado uma galeria de artes a céu aberto. Mas na última sexta-feira, este local onde nós estamos se transformou em um verdadeiro rio com fortes correntezas. Com apenas 17 minutos de chuva, as vielas do beco se transformaram em um rio, como mostram essas imagens gravadas por câmeras de segurança. Objetos e até carros foram arrastados pela força da água. O Helder é dono de um dos estabelecimentos do local e conta que o problema de inundações é antigo. O piscinão, né, um projeto da prefeitura, ficou por alguns anos, 15 anos embargado na justiça. O ano passado saiu uma decisão favorável à prefeitura, favorável ao piscinão. Nós aqui da Vila Madalena, do Beco, somos favoráveis ao piscinão, porque é a solução mais viável que foi apresentada para pelo menos você minimizar muitos os danos dessas enchentes. O prefeito Ricardo Nunes falou sobre o que está sendo feito para minimizar as enchentes em São Paulo. Entregamos 5 piscinões, tem vários piscinões em obras em parceria com o governo do estado, em parceria com o governo federal. Hoje a gente tem em obra 8 piscinões acontecendo hoje. Um que é de fundamental importância, mais crítico para a cidade, é o piscinão do Rio Verde, na região da Zona Leste. São Paulo conta hoje com 68 reservatórios chamados de amortecimento de cheias, que incluem os piscinões, como este, que foi criado em 2010 e fica na Zona Sul. Ele tem 16 metros de profundidade e capacidade para 500 mil metros cúbicos de água. A gente considera os reservatórios 3 tipos de estrutura que reservam água, né, durante as chuvas. Que são os piscinões clássicos, como esse que a gente está aqui, que podem ter bombas ou não, que funcionam por gravidade. A gente tem polders, que são sistemas de bombeamento que forçam o bombeamento localizadamente, então para evitar um alagamento pequeno num bairro. E tem algumas lagoas de contenção, que na cidade conta com 3, em parques, que são os lagos funcionam como um amortecimento de cheias. Para o professor Anderson Kazuo Nakano, do Instituto das Cidades da Unifesp, o sistema de drenagem de São Paulo caminha para um colapso. Diante dessas ocorrências, a gente precisa fazer uma avaliação bem detalhada do nosso sistema de macro e micro drenagem para fazer as adaptações necessárias, porque eles estão muito comprometidos já, porque foram sendo feitas muitas intervenções no sistema viário, foram feitas muitas construções de novos prédios, né? A gente construiu mais linhas de metrô, a gente abriu mais ruas e avenidas, instalou mais tubulações no subsolo da cidade. Tudo isso interferiu bastante, né, no sistema de drenagem da cidade. E o Igor Silveira nos traz a previsão do tempo para todo o Brasil, né, Igor? Boa noite para você. O verão é isso, né? Calor e chuva. São Paulo ainda tem risco de inundações? Boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda. Boa noite para você que está em casa. Sim, tem risco sim, porque tem chuva forte programada aí para os próximos dias. Como você comentou, Augusto, a gente está no verão, né? Então as temperaturas elas permanecem em alta. Como a gente acompanha aqui no mapa, 33 graus amanhã em Manaus, 36 graus em Cuiabá e 30 graus em Fortaleza. Com vários sistemas em atuação, a previsão de chuva continua. Em São Paulo, por exemplo, amanhã a máxima não passa dos 27 graus e tem previsão de chuva 20 milímetros
milímetros no período da tarde. Na quinta-feira, cai para 26 graus, também chove. Agora, na sexta, 25 graus e são esperados 31 milímetros de água. No sábado, 25 graus de máxima, cai bastante a temperatura também. Agora, no Rio de Janeiro, amanhã não tem previsão de chuva, o tempo segue abafado por lá e a máxima pode alcançar 31 graus. Em Belo Horizonte, 27 graus de máxima, com previsão de chuva forte e volumosa. E Vitória, no Espírito Santo, 32 graus de máxima e por lá não deve chover. No Nordeste, o tempo segue firme e seco em todo o interior, como a gente acompanha aqui na Bahia. Nas bordas, no litoral, ainda tem previsão de chuva. No sul do país, a mesma coisa. A previsão de chuva permanece no Paraná, Santa Catarina e em partes do Rio Grande do Sul. Só aparece pela manhã, mas à tarde chove em pontos isolados. Agora, entre amanhã e domingo, a chuva é mais volumosa em partes do Nordeste. Olha, são esperados 115 milímetros em Belo Horizonte e 90 milímetros no Rio de Janeiro e também em São Paulo. É bastante água, vamos torcer para que essa chuvarada não cause mais transtornos, né? Boa noite para todo mundo. Amanda, Augusto. Obrigada, Igor. Boa noite. A procura por carros usados no Brasil cresceu. Só no ano passado foram vendidos mais de 15 milhões de veículos, um recorde histórico desde 2011. É a primeira vez em muitos anos que o seu João optou por um carro usado em vez de um 0 quilômetro. Antes de fechar o negócio, ele considerou pontos como o estado do veículo e quilometragem. Mas o fator decisivo mesmo foi o preço. Eu ia na loja, escolhia, pegava o carro zero. E aí eu via que no decorrer do tempo você tinha uma desvalorização do veículo, né? Em média aí entre 10% a 20%. E a opção minha de ir para migrar para o usado, que é o seminovo, você tem uma série de vantagens. Entre documentação, desconto de loja, negociação, né, fica mais flexível. E isso aí me fez eu migrar mais para o seminovo. E ele não está sozinho. No ano passado, foram comercializados mais de 15 milhões de veículos usados, o maior valor da série histórica. Só em dezembro, 1,4 milhão de carros foram vendidos, um aumento de 15,9% na comparação com o mês anterior. Na lista dos favoritos, os mais antigos, ou seja, com mais de 13 anos, estão no topo do ranking, seguidos dos usados e, por último, no fim da lista, aparecem os seminovos. Quando a gente tem um intervalo de 13 até infinito, é óbvio que você pega um volume muito maior. Então, os velhinhos vão sempre superar. Eles cresceram 13,7%. Nós temos uma série de fatores, mas o fator principal que carregou tudo, que fez com que todos os movimentos fossem arrastados, foi a oferta de crédito. Mas o crédito foi ofertado comparado com os outros anos em abundância e, portanto, todo mundo se sentiu confortável de, acessando o crédito, trocar o seu veículo. Mas na hora de comprar um carro usado, seja o velhinho ou o seminovo, é preciso ter alguns cuidados. O Henrique, que é vendedor de carro há 13 anos, tem algumas dicas. Verificar a quilometragem do veículo, os itens obrigatórios de segurança e sempre pedir para fornecer o laudo do veículo, para ver que o carro é 100% aprovado em questão de estrutura, mecânica, está hábil a andar por aí nas ruas. A economia do Nordeste cresceu uma média de 3,8% em 2024, um pouco acima da média nacional, que foi de 3,5% no ano passado. E os responsáveis por esse avanço são investimentos em infraestrutura e também o bom desempenho na indústria e nos serviços. A demanda do comércio no fim do ano fez com que a quantidade de empregos formais saltasse no Nordeste. Segundo dados do CAGED, em novembro, praticamente 1 em cada 4 empregos com carteira assinada no país foi gerado na região. É o caso da Ceissa, que começou a trabalhar neste salão de beleza em 2024. Chegou num momento assim, muito que eu estava precisando, né? Foi uma oportunidade incrível, pessoas qualificadas, pessoas comprometidas. Com certeza, tem oportunidade sim, com certeza. Não fica fora do mercado de jeito nenhum.
Em 2024, os estados do Nordeste registraram as maiores taxas de crescimento do PIB no Brasil, superando a média nacional. Além de um mercado de trabalho com alto índice de ocupação e setores aquecidos, os dados apontam que o resultado nordestino foi obtido principalmente a partir de avanços na indústria e no setor de serviços. 2024 foi um ano realmente de muitas contratações, né? Muitas demandas de alguns setores. Então, realmente foi um ano propício para novas contratações, né? Novos desafios e um mercado aí aquecido aí para a gente poder trabalhar e começar 2025, né, com o pé direito. Para os especialistas, o grande avanço da economia nordestina pode ser justificado pelas políticas de desenvolvimento conduzidas pelo governo federal. Esses investimentos melhoram a renda da população e geram também mais oportunidades no mercado de trabalho. Esses avanços são decorrentes da mudança da visão da importância da região Nordeste para o desenvolvimento do país. Isso já ocorreu nos outros mandatos do presidente Lula, quando o Nordeste teve um crescimento econômico do seu PIB maior do que a média nacional. São 700 bilhões de reais só em infraestrutura aqui na nossa região Nordeste, com obras como, por exemplo, a Transnordestina, como, por exemplo, a conclusão da transposição, como a mudança na matriz energética que hoje torna o Nordeste o maior exportador de energia limpa do Brasil. E a projeção dos especialistas é otimista, de que a economia continue crescendo nos próximos anos no Nordeste. Essa perspectiva é que ao longo do ano de 2025 e o próximo 2026 é que esse número possa aumentar, é que a gente possa receber mais recursos, principalmente de investidores estrangeiros no nosso estado, na nossa região, para que esse recurso possa ser aplicado gerando mais desenvolvimento. A arrecadação de impostos do governo federal bateu novo recorde em 2024 e ultrapassou 2 trilhões e 700 bilhões de reais. Os números foram divulgados pela Receita Federal e representam um aumento de 9,6% em relação a 2023. O resultado foi puxado pelo aquecimento da economia, a cobrança dos fundos exclusivos, chamados de fundos dos super ricos e das offshores, e a volta da tributação sobre os combustíveis. Em Minas Gerais, uma lei estadual criou regras rígidas para a convivência de cães da raça Pitbull. Tutores podem ser multados se descumprirem as regras. Notícias sobre ataques envolvendo cães da raça Pitbull são frequentes. Olha só o tamanho do bicho solto. Isso é um monstro. Segura, amarra ele ali. Amarra ele ali na coisa. Em Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte, uma mulher foi atacada no meio da rua. A vítima foi socorrida por vizinhos e levada para o hospital. Em Belo Horizonte, mãe e filha também foram atacadas por 2 cães, um deles da raça Pitbull. Imagens do circuito de segurança mostram as duas tentando fugir dos animais e os gritos de desespero. São animais com uma força física muito grande, uma força também de mordida muito alta e muitas vezes também são raças que não sentem tanta dor de desconforto. Então, por exemplo, no caso de um ataque, mesmo que eles também possam ser atacados por um outro animal, eles resistem a essa dor e mordem com muita força. Então, o potencial destrutivo de uma mordida de um cachorro desse é muito diferente comparado a raças pequenas e médias. O cachorro do meu primo, ele já foi vítima desse ataque. E ele acabou ficando com a pata machucada. Agora, aqui em Minas Gerais, ataques de cães de raças como o Pitbull podem gerar multa de até R$16 mil para os tutores. A nova lei também prevê o uso obrigatório de focinheira e passear na rua só se os animais forem conduzidos por maiores de 18 anos. A nova lei, promulgada pela Assembleia Legislativa de Minas, proíbe também a procriação e a entrada de cães da raça Pitbull no estado. Os animais já existentes, assim como os de porte semelhantes, como os Rottweilers, Doberman e o Fila brasileiro, deverão usar coleira com identificação do tutor, incluindo nome, endereço e telefone.
Os cães têm um período chamado janela social e é exatamente nesse período que todos os cães devem iniciar o processo de adestramento e sociabilização com pessoas e cães. Assim eles vão entender que esses indivíduos fazem parte do seu grupo social. Dá medo. Cachorro pequeno a gente já não sabe como é que é a reação e a gente tem às vezes alguns atritos, tem algumas situações que acontecem. Imagina um cachorro de porte maior, que é mais difícil de você controlar. A Secretaria de Saúde de Minas Gerais confirmou 2 mortes por dengue neste ano. As vítimas são 2 mulheres idosas de 82 e 87 anos. As 2 moravam na região do Triângulo Mineiro e foram infectadas pelo sorotipo 3 da dengue, que não circulava no Brasil desde 2008. Outros 6 óbitos estão em investigação. De acordo com o Boletim Epidemiológico de Minas, o número de casos confirmados saltou de 60 nos primeiros 7 dias do ano para 3.810 nesta semana. Mais de 12 mil casos de dengue seguem sendo investigados. O Ministério da Educação prorrogou o calendário do Sistema de Seleção Unificada, o SISU. Agora, os estudantes têm até o dia 3 de fevereiro para fazer a matrícula. A decisão foi tomada após problemas técnicos do último domingo atrasarem quase 24 horas o envio da lista com os nomes dos aprovados pelo SISU às universidades. O presidente Lula convocou uma reunião com ministros, representantes da Força Aérea Brasileira e da Polícia Federal para tratar da deportação de cidadãos brasileiros pelos Estados Unidos. O repórter Igor Damasceno comenta e lembra, acompanha esse assunto. A gente lembra do que aconteceu no fim de semana com aquele avião de deportados tendo que fazer um pouso forçado ali em Manaus. Casos, relatos de maus tratos graves, todos os cidadãos brasileiros, imigrantes que não são criminosos, que não haviam cometido nenhum crime, com as mãos e os pés algemados e acorrentados. Igor, que anúncios, que medidas objetivas o governo se comprometeu? Amanda, boa noite a você, ao Augusto, boa noite a todos que nos acompanham. O presidente Lula deu aval para que o Ministério dos Direitos Humanos instale uma base de apoio no aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, e receber os brasileiros deportados dos Estados Unidos. A ideia é oferecer apoio jurídico, social e psicológico a esses brasileiros assim que eles pisarem em território nacional. A medida foi anunciada como uma resposta ao recente caso de 88 brasileiros repatriados, que foram transportados com algemas e correntes pelo corpo. A pasta também está em contato com empresas nacionais que queiram oferecer uma vaga de trabalho para esses deportados quando eles tiverem interesse. O objetivo é oferecer condições para que esses brasileiros se restabeleçam aqui no país. A ideia é que sempre, quando for possível, as aeronaves norte-americanas tenham como destino final a capital mineira. Então, tudo vai funcionar por lá. O governo também descartou a possibilidade do uso de aviões da FAB para buscar os brasileiros nos Estados Unidos, assim como acontece com a Colômbia, como vocês conferiram há pouco na reportagem. Segundo o ministro Mauro Vieira, a deportação é uma política dos Estados Unidos. Portanto, são os norte-americanos quem devem fazer o traslado dos brasileiros, respeitando o acordo informal firmado entre os dois países. O Ministério dos Direitos Humanos e também o Ministério das Relações Exteriores já estão em tratativas com o Serviço de Imigração dos Estados Unidos para garantir que os brasileiros estejam sem algemas e correntes quando pousarem aqui no Brasil. Pelo acordo, os deportados podem até ficar algemados durante o voo, mas assim que pousarem no aeroporto aqui no Brasil, precisam estar sem o dispositivo. A ministra Macaé Evaristo também quer mais garantias durante o voo. Vamos ouvir. Toda a nossa expectativa, gente, é que a gente possa trabalhar para garantir que famílias não venham separadas e que esses passageiros tenham boas condições de água, alimentação, inclusive de temperatura, que me parece que foi a coisa mais prejudicial no processo desse voo. E no Brasil nós estaremos, assim como a gente recebe bem imigrantes, refugiados, mais ainda nós temos que ter um esforço para receber os brasileiros que estão sendo repatriados.
O dólar teve hoje a 7ª queda seguida e fechou o dia cotado a R$ 5,86. A moeda americana não ficava abaixo de R$ 5,90 desde novembro. Já o Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores do Brasil, encerrou o pregão em queda de 0,65%, acima dos 124 mil pontos. As denúncias de racismo e intolerância religiosa cresceram 80% no Brasil no ano passado. O levantamento do Ministério dos Direitos Humanos leva em conta os dados do Disque 100. Todos os filhos estão aqui reunidos, trabalhando em prol dessa reconstrução. Como a ave fênix, esse centro vai ressurgir das cinzas. O discurso de força e fé foi durante os trabalhos de reconstrução do centro de Umbanda Ilê Oiá Xangô Oxóssi, destruído por um incêndio em Jundiaí, região metropolitana de São Paulo. Quando foi 15 para as 11 exatamente, a vizinha que morava aqui embaixo me ligou, falando, olha, o barracão está pegando fogo, e ela falando comigo, ela viu 2 pessoas pularem esse muro aqui. E aí já chamaram o bombeiro, os vizinhos foram muito prontos, mas a hora que o bombeiro chegou muito rapidamente, e os meninos daqui da casa também correram para cá, e aí já tinha tomado conta o fogo, era gasolina, né? Foi muito rápido. O templo foi totalmente reconstruído, inclusive com o apoio de líderes de outras religiões. Depois disso, Mãe Rosana se tornou uma referência quando o assunto é intolerância religiosa. Em nenhum momento a intolerância religiosa vai nos calar. Em nenhum momento a intolerância religiosa vai calar os nossos atabaques, vai tampar o brilho da nossa fé e vai destruir o nosso amor nos orixás. Isso nunca. Em uma palestra na PUC de Campinas, a Mãe Rosana foi uma das participantes. O tema, intolerância religiosa. Nenhuma religião é para pregar o ódio. Deus não pregou o ódio. Jesus não pregou o ódio. Nós, sacerdotes, não podemos pregar ódio. Segundo o Ministério dos Direitos Humanos, as religiões de matriz africana são as que mais sofrem com a intolerância religiosa. Em 2024, foram 3.853 queixas de intolerância, contra 2.128 em 2023. São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais são os estados com mais casos. A liberdade religiosa está prevista na Constituição Federal e a violência motivada por intolerância é crime. Segundo o Código Penal brasileiro, a pena varia entre 2 e 5 anos de prisão. A gente tem que lembrar também que tanto a religião quanto o racismo no Brasil são 2 questões estruturais. Por que estruturais? Porque estão na estrutura do povo brasileiro, na história do povo brasileiro, na consciência do povo brasileiro, no imaginário, nos desejos, na cultura. Então, por isso, a gente não pode comparar o que acontece no Brasil com o que acontece fora. E no Brasil, a intolerância religiosa, ela é diretamente vinculada ao racismo religioso. Mais um caso que choca. Foram divulgadas as imagens do suspeito de estuprar uma criança de 12 anos em Sorocaba, no interior de São Paulo. A vítima estava desaparecida desde sexta-feira e foi encontrada na casa do suspeito. Imagens de câmeras de segurança registram o momento em que a menina sai de casa na zona oeste de São Paulo e entra no carro com destino a Sorocaba, a 100 quilômetros da capital. Ela iria se encontrar com um garoto que conheceu pela internet. Este outro vídeo mostra a jovem fora do carro, após informar ao motorista que não tinha dinheiro em espécie para pagar a corrida. Nesta outra gravação, a criança aparece ao lado de um homem de 29 anos. Ele teria oferecido ajuda e a levado para casa, onde abusou sexualmente da menina. O suspeito foi preso domingo. Procurada, a empresa responsável pela corrida disse precisar de informações sobre a conta que fez o pedido e sobre o motorista para dar um posicionamento sobre os fatos. Terminam hoje as inscrições para a primeira edição de 2025 do Programa Universitário para Todos, o ProUni. São mais de 300 mil bolsas integrais ou parciais para estudantes que realizaram o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, em 2023 e 2024, que tenham obtido no mínimo 450 pontos na média das 5 provas e que não tenham zerado na redação.
As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior do ProUni. O resultado da primeira chamada vai ser divulgado no dia 4 de fevereiro. A Polícia Federal apreendeu uma arma registrada em nome do ex-deputado Daniel Silveira, condenado pelo crime de ameaça do Estado Democrático de Direito. A apreensão cumpriu determinação do ministro Alexandre de Moraes, do STF. A arma foi registrada no acervo da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Daniel Silveira está preso desde dezembro do ano passado por descumprir medidas cautelares. Morreu hoje no Rio de Janeiro, aos 87 anos, a escritora e tradutora Marina Colasanti. Ela é autora de mais de 70 obras para crianças e adultos. Em 2023, Marina Colasanti se tornou a 10ª mulher a conquistar o cobiçado Prêmio Machado de Assis, concedido pela Academia Brasileira de Letras e considerado um dos principais prêmios literários do país. Marina Colasanti também era jornalista. Na extinta TV Tupi, ela atuou como editora e entrevistadora. Falta pouco mais de um mês para o Carnaval e o Rede TV News foi até Recife conferir como está a preparação dos famosos bonecos de Olinda. E este ano tem muita novidade. É daqui que saem os gigantes que desfilam pelas ruas de Olinda e Recife no Carnaval. Eles alcançam quase 4 metros e pesam em torno de 18 quilos. Toda essa produção é da equipe de Leandro Castro, produtor cultural responsável pela nova geração de bonecos criados em 2007. Uma tradição por aqui, mas que surgiu lá na Europa. Que ficou conhecido como bonecos gigantes de Olinda, imagina que começou em Olinda, na verdade Belém de São Francisco. Lá vivia um padre belga, falava da tradição europeia e inspirou o rapaz chamado Gumecindo a criar um boneco chamado Zé Pereira, isso em 19. Uma coisa do imaginário, como se o boneco estivesse chegando da Europa, de barquinho, aí começava o carnaval. Aqui, figuras ilustres fazem a alegria do folião. Messi, Rainha Elizabeth, Ayrton Senna e Ariano Suassuna. E todo ano tem novidades. O destaque de 2025 é o boneco do presidente Donald Trump. O grande destaque vai ser a posse do boneco do Trump, né? Na reeleição, o boneco já tem bastante história. Aí vai ser o encontro do Trump, Village the People, ao ritmo de IMCA e frevo. Outras novidades são o jogador de futebol Cristiano Ronaldo e o campeão de UFC Alex Pereira. Eles se juntam aos mais de 700 bonecos da coleção. Aqui na Embaixada dos Bonecos Gigantes, turistas de todos os cantos podem apreciar as obras. A exposição permanente conta com mais de 70 bonecos da nova geração. Difícil é não se impressionar com tanto realismo. Achamos muito parecidos, são bem feitos, me surpreendeu a qualidade dos bonecos, a gente está acostumado a vê-los na televisão. E ver de perto, ver a qualidade, foi bacana. Fiquei encantada porque a gente vê pela televisão, né? E quando chega aqui vê essa realidade, como são feitos, né? A caracterização muito perfeita, então achei bem legal. O processo de confecção começa com a escultura em barro ou argila. Por cima é feita uma forma de gesso, que é finalizada com fibra de vidro e tinta a óleo. Os cabelos são de peruca sintética. Daqui, ele já tem compromisso marcado na segunda e terça-feira de carnaval. Eu acho que é muita coisa positiva e vontade de fazer coisa boa para o povo, se divertir de uma forma sadia, familiar. Rede TV News fica por aqui. Obrigado por sua companhia nessa terça-feira. Uma ótima noite para você. Boa noite, até amanhã.